No segundo episódio do especial 100 anos do Palácio Pedro Ernesto, você vai ver as transformações políticas que aconteceram a partir de 1930. Anos de muitas manifestações, protestos e ditadura. O eleito em 30 não toma posse, que é o Júlio Prestes, Getúlio Vargas é empossado, e aí é um interregno das atividades parlamentares. Em 1937, o presidente Getúlio Vargas instaura a ditadura no Estado Novo, o regime autoritário que se estendeu até 1945. Dissolveu a Câmara dos Vereadores e interditou o Palácio. Que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado. Depois desse período de redemocratização, como é que a Câmara volta? Bom, a Câmara volta em 45, já no período de redemocratização, porque é preciso, inclusive, registrar que durante o Estado Novo, as bandeiras estaduais e todo o poder legislativo ficou fechado. Quer dizer, foi a primeira experiência de uma república unitária e não federalista, como é e tem sido a República Brasileira. Então a Câmara volta a partir de 45 e ganha, inclusive, uma grande representação pluralística. Basta dizer que a primeira Câmara, de 47 a 51, ela é dominada por que corrente? Pelos comunistas. Surpreendentemente, a bancada comunista é majoritária na Câmara dos Vereadores. A partir de 1948, uma série de manifestações teve como palco a Praça Floriano e as escadarias do Palácio Pedro Ernesto. A campanha O Petróleo é Nosso levou à criação da Petrobras, em 53. Adeus, adeus, adeus. Em 1952, dezenas de milhares de pessoas lotaram a Cinelândia para acompanhar o velório de Francisco Alves, no saguão da Câmara. O cantor, um dos mais populares da época, morreu em um acidente de carro. A flor, o lindo amor. Décadas depois, o palácio passa a ter uma nova função. Entre os anos de 63 e 74, o prédio é ocupado pela Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara. Em 28 de março de 1968, o estudante Edson Luiz de Lima Souto, de 18 anos, foi morto por policiais militares numa manifestação por melhores condições de higiene e menor preço da comida. É nesse espaço que a gente tem o velório do estudante Edson Luiz, morto no restaurante Calabouço, aqui próximo da Cinelândia, onde fica o Palácio Pedro Ernesto, e ele é velado nesse espaço. É uma manifestação não só estudantil, mas também de várias forças políticas da sociedade que já estavam ali se desenvolvendo para manifestar contra, né? É o grande, vamos dizer assim, que é o primeiro grande episódio de manifestação contrária à ditadura. Em 26 de junho, a passeata dos 100 mil ocupou a frente da Câmara de Vereadores. A população foi às ruas mostrar sua indignação contra a ditadura.
Ele começa, né, uma manifestação em que vai convergir várias, não só forças políticas, mas de resistência, desde a movimentação estudantil, as forças sindicais naquele momento que ainda estavam, né, sendo perseguidas. E nesse espaço da Cinelândia, onde a gente tem o Palácio Pedro Ernesto, a gente tem um dos maiores eventos de resistência à ditadura. Contou com a adesão da classe artística, né, dos profissionais liberais, enfim, do público em geral, que entendeu que a repressão sistemática a todos aqueles que se opunham à ditadura foi feita de uma forma truculenta, antidemocrática, não respeitando os valores civilizatórios. E em 68, logo depois desse grande evento, a gente tem o AI-5, né, em que as várias frentes, tanto populares de manifestação contra a ditadura, vão ser sufocadas, silenciadas, direitos civis cassados, direitos políticos cassados. Veja no próximo bloco os fatos que marcaram a história do Palácio Pedro Ernesto. A diversidade ganha espaço no Parlamento Carioca e um atentado à bomba contra o fim da ditadura. O palácio só ganha o nome de Pedro Ernesto, de fato, na década de 70. Apesar de já vir sendo chamado assim há décadas, é só em 71, com o projeto de lei do deputado Gama Lima, que o nome se torna oficial. A partir de 77, o Palácio Pedro Ernesto, ele retorna, né, ele volta a ser a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, deixando de ser a Assembleia Legislativa justamente após a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. A partir de 67, os 21 vereadores voltam e acontece o bipartidarismo, é isso? O bipartidarismo foi instituído pelo regime da ditadura logo após a implantação do regime que elimina todas as legendas partidárias que funcionavam até então. E, evidentemente, que a Câmara passou também a ser constituída por representantes do partido que dava apoio ao governo ditatorial, no caso, que era a Arena, e os opositores que eram do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Isso acaba se reproduzindo em todas as casas legislativas. Em 77, uma vitória da diversidade de gênero. Bambina Butti e Daisy Lucide foram as duas primeiras mulheres eleitas para o Parlamento Carioca. Final dos anos 70, início da década de 80, de distensão política, né? A possível abertura, mas controlada por cima, né, pelos generais, desse processo de abertura, né? A chamada lenta, gradual e segura, nesse processo de distensão política. E nesse contexto a gente tem uma série de eventos daquelas forças políticas dentro do Exército Brasileiro em que não pretendiam, né, o fim desse processo ditatorial, em que há uma série de atentados a bombas, seja no Rio Centro, na OAB e também aqui no Palácio Pedro Ernesto. E nesse contexto uma bomba explode, né, no gabinete de um dos vereadores, Antônio Carlos, né, Carvalho, e esse espaço que aqui nós estamos, que é o Salão Nobre, ele recebe o nome desse vereador, ou seja, é um lugar de memória, mas também um lugar em que a gente pode dizer que é um lugar de memória de resistência à ditadura. Em 1982, outro marco histórico feminino. Benedita da Silva foi eleita a primeira mulher preta para ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Ela lutava pela população negra e pobre do Rio de Janeiro. E nesse contexto, né, que a gente está da redemocratização política do país, a partir de 84, com a emenda Dante Oliveira, a gente tem
um cenário em que há uma maior participação popular, especialmente na manifestação para a votação, o direito do povo votar e escolher seu presidente. Então, as chamadas diretas já. E esse cenário que aqui nós estamos, né, o palco principal e privilegiado em destaque para essa manifestação cívica popular, em que os direitos políticos estavam sendo mais do que nunca, né, almejados, e a tentativa de alcançar se configura nesse cenário, não só da Cinelândia, mas nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto, a principal emblemática imagem do que a gente tem do processo de redemocratização do país, que é a chamada passeata, a grande passeata das diretas já. O Palácio Pedro Ernesto foi tombado em 1988 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, por sua importância arquitetônica, histórica e cultural. Em 1992, a Câmara aprovou o primeiro plano diretor do município. Desde então, a cada 10 anos, são definidas as diretrizes para o desenvolvimento da cidade. No terceiro episódio da série sobre o centenário do Palácio Pedro Ernesto, você vai ver as mudanças sociais e as inovações com a chegada do século XXI.